Boa noite, boa noite. Estamos nós aqui na nossa sétima live, né, dessa vez com o Dr. Fábio Moreira, nutricionista. E daqui a pouco estaremos entrando com ele. Ele já está. Vamos esperar aqui ele chegar para a gente dar início ao nosso bate-papo. Falaremos sobre nutrição. E já estamos certos para na próxima semana, não vai ser numa terça, vai ser numa quarta-feira a nossa live. E a próxima semana a live vai ser com o Dr. Hiroki Shikai. Se você não conhece, então vamos conhecer nessa próxima quarta-feira. Dr. Hiroki Shikai é um médico especializado no japonês, que atua no Ceará. Eu gosto de dizer que é um japonês cearense. E vai estar comigo aqui, que a gente vai falar sobre longevidade e suplementação também, né? Ele trabalha nessa área e vai ter um bate-papo muito bom. Se você tiver perguntas, pode vir para fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Ele vai mostrar suplementos que ajudam a aumentar a sua imunidade. Então é muito bom esse trabalho com o Hiroki Shikai. Então vai ser na próxima quarta-feira, né? Já estamos certo com o Dr. Hiroki Shikai. E na quarta-feira, dia 11, também já estamos certo com o doutor, com o rapaz lá de Patos. Doutor Fábio já chegou aqui. Vai entrar agora com a gente, para a gente começar o nosso bate-papo. Moisés de Patos, dia 11, Moisés, dia 4, Dr. Hiroki Shikai, já estamos certos aqui. Pronto, doutor Fábio, só o senhor aceitar, estamos aguardando aí, só o senhor aceitar o convite aí que eu mandei, e a gente inicia o nosso bate-papo de hoje. Opa! Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, meu amigo. O som tá bom aí? Tá bom todo, bom todo. Ah, botou a iluminação aí agora. Melhorou um pouquinho, né? Foi, Vamos pra melhorou. cá. Pronto, dessa vez eu vou fazer de tudo para não esquecer de deixar salvo. Vamos lá. Na outra eu fiquei me enrolei aqui no negócio e veio salvar e eliminou tudo. Mas agora eu já estou pegando na prática, vai dar certo. Sem problema, acontece. Então vamos iniciar como sempre. Você vai se apresentar novamente, porque mesmo eu estou vendo que já tem pessoas novas aqui que não participou da nossa outra live, né? E como vai ficar salvo, vai ficar salvo tanto no Instagram. No Instagram eu acredito que vai ficar só uns 15 ou 20 dias. Aí é passado para o YouTube, no canal do YouTube. Aí todas as lives vai ficar salvo lá no canal do YouTube. Aí vai ter muita gente que não lhe conhece e vai querer lhe conhecer antes do nosso bate-papo. Muito bom. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão agora na live. Boa noite, Plínio. Plínio, mais uma vez, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Moreira. Eu sou nutricionista, eu tenho formação pela Universidade Federal da Paraíba, tenho pós-graduação em clínica, pós-graduação em nutrição esportiva. Estou aí na atuação há 17 anos, né? Área clínica, hospitalar, academias, escolas, empresas, programas de programa Mesa Brasil Sesc, aqui em Souza já foi trabalhado também. Bom, eu resumo da seguinte forma, Plínio, eu só não trabalhei com rotulagem na nutrição, mas em todas as outras áreas eu já trabalhei, né?
Porque é sempre assim, né? A gente procura o nosso trabalho de qualquer forma, né? E a nutrição, ela tem uma área ampla, é uma área vasta, não é apenas a área clínica de emagrecimento, como ainda a grande maioria pensa, né? Mas, graças a Deus, eu tenho vivido pelas áreas da nutrição por esses 17 anos de experiência. Estou firmado em Souza, né? Já rodei por essa região, Luiz Gomes, Cajazeiras, Pombal, Patos, Paraná, Rio Grande do Norte, enfim, várias cidades aqui da região que eu tive a honra e o prazer de trabalhar acima de tudo, também aprender ainda, né, com todas essas áreas. Aí começando. Vamos iniciar falando de uma alimentação saudável. Como, o que é uma alimentação saudável? Como se fazer uma alimentação saudável? Olha, primo, o conceito da alimentação saudável, ela parte do prato básico, vamos dizer assim, né? É o consumo de todos os nutrientes na mesma refeição, ou mesmo alguns nutrientes relacionados. O som tá chiando aqui, tá bom aí o som? Tá dando uma falhadazinha, viu, doutor? Tá. É aqui ou aí? Tô falhando aí, doutor. Melhorou um pouco agora? Melhorou. Bom, então, deve ter sido aqui que eu mexi aqui. Tá no fundo. Tá com fone melhor? Tá bom, então. Deixa eu botar o fone aqui para ver se melhora. Melhorou um pouco agora? Melhorou. Deixa eu desenrolar aqui. Ó, tá melhor? Melhorou? Poxa, botou. Pronto. Bom, Plínio, essa parte, esse conceito de alimentação saudável, ele é bem amplo, né? Então, a gente pode considerar como alimentação saudável aquela refeição onde você une os macro e micronutrientes. O que é isso? É a gente ter na refeição proteína, carboidrato, lipídios, minerais, vitaminas, fibras, né? Envolvendo tudo. No visual, costumeiramente as pessoas olharem assim, alimentação saudável como arroz, feijão, carne e verdura, né? Mas foge um pouco além disso daí. Não é uma refeição saudável, né? Você ter esse prato colorido, né? Mas tem outras refeições, e nas outras refeições a gente pode também inserir, né, os macronutrientes, os carboidratos, proteína, a gordura, os micronutrientes, né, as fibras, nas outras refeições também. Então, basicamente, a alimentação saudável é você manter durante o dia essa ideia, esse conceito, né, de você ter alimentos ricos em fibra, alimentos ricos em vitaminas e minerais. Alimentos, não são substitutos ou coisa assim, não. Alimentos mesmo, que a gente procure fazer da coisa mais natural possível. Então, o conceito de alimentação saudável parte daí, da alimentação saudável e natural. Beleza. E falando assim, a questão da alimentação, você tem um assunto aí de macronutrientes, né? Aí quem quer fazer uma dieta, quer emagrecer, aí evita o máximo de alimentar de gordura. Mas a gordura é um macronutriente. Pouco necessita. O que eu indicaria nessa parte? Olha, a gordura ela é importante assim como o carboidrato,
certo? Assim como a proteína, assim como todos os outros micronutrientes e os macronutrientes, que é a proteína e o carboidrato. Não é possível se fazer uma alimentação balanceada sem a gordura, certo? Então, é tanto que você não pode dividir 50% carboidrato e 50% proteína. Ou, se você dividir 70% carboidrato, 30% proteína, né? Tem que ter esse percentual dividido também para o macronutriente gordura, certo? Porque não é uma fonte de energia, ele está lá para que o organismo se submeta à formação de energia através da gordura também, certo? E é importante salientar o seguinte: a gordura, como fonte de energia, é onde nós geramos mais fonte de energia eficiente e rápida, certo? Então, é preciso que tenha a gordura dentro da alimentação. Claro que a gente está falando de gordura, mas gordura saudável, tá? Não é aquela gordura saturada em que se acometa de alguma, né, de algum problema de saúde. Mas a gordura saudável, a gordura monoinsaturada ou poliinsaturada, que é o que o organismo necessita, é o que faz gerar energia mais rápida e eficiente no organismo, né? Então nós temos as coenzimas lá, né, as CoA, que a gente chama, dentro do ciclo de Krebs, né, dentro de toda a bioquímica de formação de energia, em que essas coenzimas elas são muito eficientes e são de forma numerosas, né, a se formar a energia que o nosso corpo necessita. Então não é deixar de lado não, essa questão ela tem que ser inserida também, o nutricionista está lá para balancear justamente isso, a necessidade de cada um para fazer a coisa certa, né, para ingerir a coisa da quantidade correta. Você poderia nos dar assim, um exemplo desse tipo de gordura, a gordura sadia, a gordura que você pode se alimentar melhor? Na prática, para falar a verdade, todo alimento ele contém um percentual de gordura, né? Mas na prática seria, digamos, o azeite, o abacate, né? O abacate como fruta contém gordura monoinsaturada. O azeite por si só já é uma gordura monoinsaturada. A utilização, as substituições de alimentos gordurosos ou até adicionais na alimentação, digamos, substituir óleo por manteiga, né? Já é uma questão prática muito interessante. A eliminação, aí vem a questão não só gordura, mas a eliminação dos carboidratos simples, que aí a gente já entra na parte dos doces, né? dos prazeres adocicados, que o excesso de carboidrato simples vai converter-se a gordura ruim, vai converter-se a gordura saturada. Então é interessante fazer essa retirada na prática para a gente ter essa gordura saudável no nosso organismo. Levando em consideração também, Plínio, que o nosso corpo ele já produz a gordura, né? Essa gordura nata do organismo para manutenção energética, né? Que já é uma gordura suficiente. Então a gente, pela prática da alimentação, a gente conduz a uma adição de gordura, né? Isso é inevitável. Mas aí a gente tem essas opções, a gente tem essas substituições para equilibrar e manter isso a percentuais normais. Se falando assim, como você falou que muitos alimentos já contêm e cada pessoa é diferente uma da outra na questão de reposição de gordura na sua alimentação. Eu tenho uma quantidade de gordura, aí você tem a quantidade no total de refeição do dia para saber o total de você tem consumir. Dessa maneira você só vai real o seu consumo, fazendo exatamente, passando por um profissional para que o profissional vá
saber o que você precisa. Plínio, tá dando umas falhas, eu não sei se é aqui ou aí. A partir do momento que você fala, Olha, tá dando uma falha rápida, assim. tá cortando. Tá Liga o cortando um microfone pouco. mais. Deu para entender ou não? É, não, porque algumas partes falharam. Vou, vou, vou falar de novo. Todos nós precisamos de uma porcentagem de gordura para produzir energia, né? Sim. Nosso corpo já tem gordura e os alimentos que a gente consome no dia a dia também, a maioria já contém tudo. Então, para que nós possamos ter aquele total exato de gordura para a energia, tem que saber aquele exercício que faz, do trabalho que você faz, o total de gordura que já tem no corpo. Nesse caso, o ideal seria procurar um profissional, um nutricionista, que ele pudesse analisar isso aí e passar o total adequado de gordura para o corpo. Entendi agora, mas ainda continua falhando um pouco. Sim, Plínio, o profissional, ele conduz dentro de um plano alimentar, dentro de uma reeducação para o paciente, essa condição do consumo de gordura, certo? Eu posso citar alguns exemplos de planos alimentares que eu faço, na maioria das vezes eu calculo o mínimo percentual possível de gordura, certo? Porque geralmente, quando a gente faz medições de dobra cutânea, circunferências, quando a gente vai analisar as medições do paciente, geralmente o percentual de gordura está um pouco elevado, certo? Então, principalmente aquelas pessoas acima de 20 anos, 25 e tal, ah, adolescentes adultos, né? Então, então esse índice ele já está pouco alterado. Isso pela prática da alimentação irregular, pelos excessos de alguns alimentos, carboidratos, massas, doces, enfim. Mas é natural e geralmente a gente vê essa condição. Então, nos planos, na prática da dieta, eu sempre trabalho com percentual de gordura mínima, né? Vou dar um exemplo aqui, 20% abaixo. 20% abaixo, certo? E aí eu consigo manusear dentre alguns alimentos do plano alimentar, fazer com que esse paciente ele faça o mínimo possível de adição de gordura no seu dia a dia, no seu plano alimentar. Fazendo isso, a gente consegue, pelo carboidrato, balancear também, né, essa produção de gordura excessiva, né, essa ingestão excessiva que o nosso organismo, ao longo do tempo, ele pode ir aumentando esse percentual. Então, no geral, é isso, certo? Mas o nutricionista ele é o profissional capaz de fazer essa dosagem, esse manuseio, né? E lançar para o paciente o que é que ele vai fazer na prática. Desde do plano alimentar até inclusive fazer receitas mais saudáveis que você utilize muito menos gordura e até substitutos de gorduras, né? Beleza. Como a gente está falando a questão de gordura, e a gordura em excesso prejudica, né? Carboidrato em excesso. Também, todo excesso ele se converte a gordura, tá? Isso aí é fato, isso aí já é científico, já é provado. Excesso de proteína, excesso de carboidrato se converte a gordura. E excesso de gordura, logicamente, já é a formação da gordura, né? Então, não pode, não devemos ter excessos, certo? O que nós temos que fazer é equilibrar, é manter o equilíbrio, é fazer a coisa bem balanceada e dividir em percentuais, como eu já falei, equilibrados para cada macronutriente, né? Eu não posso, repetindo, eu não posso dividir por igual, porque isso tem fundo científico, isso tem estudos. Então, proteína tem seu percentual mínimo e percentual máximo, carboidrato também, gordura também, e elas não são iguais, né? Então, tem que haver esse balanceamento de acordo com o histórico alimentar do paciente, certo?
E aí vem todo um estudo de rotina alimentar desse paciente para que a gente possa perceber alguns detalhes. Mas excesso de carboidrato, como os carboidratos simples, né? O excesso de massa normal, de arroz, de macarrão, de pão, isso aí também. Mas principalmente os carboidratos simples, que são os doces, os salgados, né? Aquele carboidrato que rapidamente ele é absorvido no organismo. O doce, você gosta, você consome, né? E como o organismo absorve rápido, e é digamos, um ativador do hormônio do prazer, né? Então é liberado esse hormônio do prazer dentro do organismo, você consome aquele produto doce, logo você vai tá querendo consumir novamente. O organismo necessita disso. Então aí você acaba condicionando a fazer esses excessos. Então esse excesso, com certeza ele vai se converter à gordura. Nesse caso, você tem que trabalhar muito a questão da sua mente para controlar o e procurar um nutricionista para o caso. Eu vejo muitos atletas, na academia, e a maioria do pessoal da academia e tem uma orientação de um profissional, né? Às vezes pega um amigo diz, não, eu tomo assim, vai na internet procurar e acha, mas cada pessoa tem que ser o local certo de acordo com a sua jurisprudência. A questão suplementar, é interessante a gente citar que alguns suplementos, eles também têm carboidrato, né? Nem todos são proteicos, como a maioria pensa, né? E é interessante você fazer esse estudo, esse balanceamento, porque você já pode também ter esse excesso pela proteína, né? Como as pessoas consomem muito carboidrato, consomem muita proteína, muita cápsula, muita creatina, muitos aminoácidos essenciais, por alguém dizer, não faz uma avaliação, não se tem o que é que está necessitando, né, para você poder ter um rendimento melhor, para você ter um aumento muscular melhor, não se procura avaliar pelo nutricionista, então isso causa realmente um consumo exagerado, né, de alguns aminoácidos, que isso realmente pode causar esse excesso de proteína. O que acontece na maioria das vezes são o disse não me disse, né? Olha, estou tomando determinado suplemento, estou me dando bem, já fiz tantas vezes e é super saudável, não faz mal. E aí passa essa informação para algumas pessoas e aí vai disseminando essa ideia. O que isso não é o correto, tá? No meu ponto de vista, essas suplementações elas deveriam ser todas receituadas, certo? Por profissionais da área, profissionais competentes, principalmente por nutricionista. O nutricionista vai balancear esse tipo de suplementação, tá? O whey, que tem carboidrato, que tem micronutrientes, que tem sódio, né? Que na maioria das vezes, até antes ou depois do treino, pode influenciar. Entende? Então, aminoácidos essenciais. Eu cito os 3 que são mais comuns, né, Plínio? Eu acho que você já deve ter ouvido falar. O whey, a creatina e o BCAA. Né? São três suplementação que parece que são produtos naturais, são suco de casa, alguma fruta que você pega e faz um suco. Né? E não é assim. Não é assim. A creatina ela tem sua dosagem e é uma dosagem alta dentro do organismo para que esse surta efeito. E a título disso, só vai surtir efeito se você tiver uma alimentação balanceada. Eu cito aqui como exemplo, a creatina ela tem que ser, ela tem que reagir com o potássio no organismo.
Se você não tem uma alimentação, alguns alimentos inseridos no seu plano alimentar diário, que você não tenha a quantidade de potássio suficiente para reagir com aquela creatina, formar a molécula creatina-fosfato, e dessa creatina-fosfato formar ATP, que é a energia do músculo, né, transformar ADP em ATP, se não tem esse fósforo, ou se não tem esse potássio, desculpe, suficiente, você não vai formar a energia suficiente para a sua atividade física também. Então, o que é de bom você estar tomando creatina sem saber o que tem ou não de potássio dentro da sua alimentação? E vice-versa, né? Então, o nutricionista ele faz isso. O profissional da nutrição é para isso. Ele mantém esses índices bem equilibrados para poder ter eficiência, né, de suplemento e da alimentação. E às vezes tem pessoas que tomam esse suplemento que necessitavam tomar, né? É verdade. É outro ponto, Plínio. É outro ponto. Muita gente não precisava, né, fazer uso de suplementação porque dentro da sua alimentação já supre, né? Falando agora, vamos dar outro exemplo. Falando agora do BCAA, que são a formação de alguns aminoácidos essenciais dentro do produto, né? Sem falar de dosagem, né? Sem falar de quantidade, mas vamos supor essa substância. Então, esse BCAA, esses aminoácidos essenciais contidos nesse produto, se você tiver uma alimentação rica em alimentos como leite e derivados, né, você tem uma condição de aminoácidos essenciais suficiente para o seu dia. Digamos que você faça um uso de vitamina, iogurte, queijos, 2 vezes por dia. Isso já é o suficiente para o seu organismo absorver esses aminoácidos e você ter uma eficiência de atividade. Esses aminoácidos eles vão estar lá esperando você ativá-lo no seu músculo, certo? Lembrando que aminoácidos eles têm uma vida curta, alguns demoram mais no organismo para poder fazer reação, outros demoram bem menos. É tanto que uns a gente, por exemplo, eu indico alguns aminoácidos ser tomado antes, quer dizer, pré-treino, e outros pós-treino, né? Justamente para a gente trabalhar essa eficiência de cada aminoácido no seu devido momento. Exatamente. Tem essa questão de suplementação. Tem muitas pessoas que em vez de ter uma alimentação saudável, porque às vezes na própria alimentação você comprar produto certo, em vez de enlatados, você vai suprir todas as suas necessidades, principalmente especialmente, né? Então não necessitava se tomar suplemento. Mas eles tomam suplemento, isso poderá causar alguma patologia futura dessa pessoa? Não necessariamente a questão de você ter na alimentação e estar suprindo, não necessariamente você vai ter alguma reação ou você vai ter algum problema futuro. Terá, se for se não for balanceado, terá se você tomar em demasiado, né? Se você tomar sem controle, né? Por achar só que a suplementação vai ser o mais importante. Então, dessa forma, não. Dessa forma, sim, você terá algum prejuízo futuro, né? Porque aí não é a ideia principal ficar sempre na suplementação. A ideia principal é sua alimentação, é o equilíbrio da sua alimentação. A suplementação, os aminoácidos e tudo mais, eles são de vida curta.
né? É tomar para que você tenha um resultado daquele momento, não imediato, mas que possa ajudar, né, de alguma forma. Mas ficar tomando a longo prazo, para mim isso não é recomendado. Muita gente faz isso com a intenção de ter um corpo saudável. Mas aí eu pergunto, o que é preciso fazer para ter um corpo saudável? O que é preciso fazer para um corpo saudável? Porque muita gente toma assim, suplementos para ter um corpo saudável. Ter alimentação, quer dizer, juntando assim, alimentação e exercício físico, esse é meu pensamento sobre essa alimentação, com exercício físico, aí Deu outra falha aqui, eu não te escutei bem. eu digo da questão que eu fiz, o que é preciso para ter um corpo saudável. Né? Muitas pessoas tomam suplementos com a intenção de ter um corpo saudável. Mas eu acredito que você, com uma boa alimentação e prática de exercício, eu acredito que você possa ter um corpo saudável. Estou certo Sim, nesse pensamento? sim, sim, sempre nesse pensamento. Como eu falei, a suplementação ela é uma ajuda, né? O que é de mais importante vai ser, logicamente, vai ser a sua alimentação. Você se alimenta diariamente, né? A suplementação está ali, mas um dia ela pode não estar, né? O que é mais interessante você manter no seu plano alimentar, manter o seu corpo saudável através da alimentação, né? Se você tem esse foco, tem esse equilíbrio alimentar, a suplementação ela não vai ser tão importante, né? Então, alguns pontos são ponderados dessa forma. Creatina, whey, próprio BCAA, outros aí, o maltodextrina, enfim, vários outros compostos aí, são unicamente para ajudar naquele momento. Tá? Mas o foco principal sempre é a alimentação. Estão dizendo aqui que está dando feedback na minha. Eu Deve acho que ter está esse microfone na próxima. falhando um pouco aqui também. Eu Falava acho que que a está falha dando deve um ser. eco. Eu acho que a iluminação aqui baixou também. Então, fechando, nessa questão, quem realmente está trabalhando para ter um corpo saudável, ele teria que procurar dois profissionais, um educador físico e um nutricionista. Juntando esses dois aí, eu acredito que já dá para ter um corpo saudável, certo? Sim, sim, sim. Um tá ligado ao outro. Nenhum dos dois está sozinho, né? E é interessante procurar os dois para que se tenha avaliações corretas, certo? Não adianta você calçar um tênis e sair correndo porque você quer emagrecer. Não adianta botar um tênis e ir para academia, começar a puxar ferro porque você quer ganhar massa muscular. Tudo requer avaliação, requer o que você pode fazer, requer até onde você pode chegar, né? O nutricionista ele parte do princípio em que são fases iniciais que a gente, para ganhar massa muscular ou para emagrecer, é preciso que se tenha primeiro um plano correto, equilibrado, que satisfaça, né, o paciente, ou satisfaça o indivíduo, que ele possa ter daquele plano, daquela rotina alimentar, um período longo, um período contínuo e longo, né? Não é um plano alimentar, uma dieta que se você começa uma semana, daqui a 15 dias você desiste, né? Porque são alimentos que você não gosta, são alimentos que você não tem costume, que de repente está lá no seu plano porque faz bem. O nutricionista está para escolher o caminho, certo?
para que a pessoa siga, para que o indivíduo, o paciente, ele siga da melhor maneira possível. Lógico que com todo cuidado para que não se tenha excesso de nada, para que não se tenha nem carboidratos simples, aquele que a gente falou de fácil absorção, que é mais fácil de ganhar peso, a massa corporal aumentar por conta disso, mas juntar o útil ao agradável, certo? É fazer com que o paciente ele entenda que é preciso alimentar-se daquela forma para que o organismo ele reaja melhor. Tem um processo de emagrecimento, tem um processo de ganho de massa, certo? Então, são fases. Primeiro, há um cálculo, digamos, de avaliação, onde a pessoa tem que dar aquela secadinha no corpo, para depois poder ganhar a massa magra. Há de se entender, o paciente há de se entender também, porque às vezes você quer ver o resultado na balança. E às vezes o resultado não está na balança, o resultado está nas suas medidas, certo? Então, como as pessoas têm de fácil acesso apenas à balança, para ver onde está lá o seu peso, né, mede a altura, tira só a avaliação de IMC, isso não é o suficiente para fazer a avaliação. Então é preciso a gente ter realmente as medidas feitas, né? E aí o profissional da educação física ele entra também com as medições de protocolo da educação física, né? Nutrição tem seu protocolo também. Então juntando essas duas informações a gente consegue, né, avaliar, dar àquele indivíduo uma alimentação suficiente, necessária de carboidrato para que ele suporte, né, determinado exercício. E o professor, na atividade física, por outro lado, exercendo seu papel, fazendo com que ele faça seus exercícios corretos, postura, enfim, para que tudo ocorra da melhor maneira possível e o resultado seja melhor, né, da melhor maneira possível. Tem gente que vai para a academia e toma vários suplementos e então tem resultado mais, né? O que é que eu queria aconselhar com você? Não ouvi direito. Pessoas vão para a academia, aí tomam vários suplementos, usam vários suplementos, com intenção de resultado rápido. Que o senhor aconselharia? Não, o meu conselho é que se faça uma avaliação, Plínio, inicial, porque nenhuma suplementação é recomendada para esse resultado, certo? O suplemento, como eu já falei, ele é uma ajuda, certo? Mas a alimentação é que ela deve ser necessária, certo? A alimentação é mais importante. Então, o que se deve fazer é que procurar o profissional para que essa suplementação ela seja balanceada. Como eu citei no início aqui, todo o equilíbrio, todo o balanceamento, desde do plano alimentar até a suplementação. O nutricionista ele calcula a dosagem de cada suplemento que vá ser eficiente junto ao seu plano alimentar, certo? Então não é aleatório, não é você comprar suplemento e tomar 5 gramas de creatina, tá? Achando que está suficiente. Pode estar em excesso, pode estar deficiente. Dentro da sua alimentação, ele pode ser um prejudicial, né? Digamos, um prejudicial metabólico, prejudicial no futuro, entende? Enfim, eu não recomendo. Primeiro uma avaliação, depois pensar em suplementar. Beleza. Mas para fechar a nossa live, melhorou a voz aí, doutor? Melhorou, agora melhorou. Era o microfone mesmo que estava ruim. Então, para fechar, nós já estamos chegando no horário. Tem aí um conselho geral para o pessoal que gosta de academia, de resultado. Quando você tem resultado, não tem que ter.
Tem que investir um pouco, procurar profissionais adequados para. Aí eu queria que eu perder gordura e ganhar massa. Olha, o ideal como citado, é o que a gente, desde o começo, vem frisando. Procurar fazer a coisa certa, não iniciar aos trancos e barrancos, certo? Suplementação, ela é válida, suplementação é boa. Não estou aqui criticando nem negando. Eu trabalho com suplementação, né? Não há como não trabalhar, porque nós temos que fazer esse adicional proteico, né? Para que a gente tenha a eficiência que se deseja. Tem muita gente que tem essa pretensão de rapidamente ganhar massa magra, perder peso. Então a gente tem que dar essa resposta também. Só que a gente tem que fazer isso consciente, né? A gente não tem que fechar os olhos para dizer assim, não, vamos tomar isso daqui, que isso aqui não vai dar nada, certo? Então é pensamento futuro também. A suplementação, eu sempre digo no início das consultas, se a gente vai suplementar, eu vou verificar, vou planejar e a gente tem essa suplementação junto do seu plano alimentar, certo? Então, é fazer a coisa nesse sentido, porque é dessa forma que se chega ao objetivo mais fácil. Talvez dure um pouco mais, mas quando se dura um pouco mais, ele pode ter um período maior de manutenção. É importante que as pessoas entendam dessa forma. Se você chega rapidamente pela via suplementar, né, bom, viu que o músculo ganhou um pouco de volume, e talvez não seja nem volume muscular, talvez não seja nem massa magra, talvez aquilo ali seja excesso de líquido. Vale salientar isso. Você vê o músculo arredondado, acha que está tudo bacaninha. Enfim, é preciso entender, e eu falo isso nas minhas consultas, que a suplementação, ela é válida. A gente trabalha, não tem problema nenhum, mas tem que ser controlado, tem que ser consciente, tem que saber o que está tomando. Não é porque fulano tomou que eu vou tomar e por aí vai, certo? Então, sempre consciente, sempre orientação consciente. É o que eu mais prezo, né? É onde eu mais piso meus pés dentro da nutrição, para que se tenha um trabalho eficaz. Na live da semana passada, eu tive com o Dr. Daniel. E ele estava lembrando ele tem trabalhado com a seleção nacional da alimentação pessoal. O Dr. Daniel trabalhava com fisioterapia e tinha eu e os outros técnicos. E aquele trabalho que a gente fez, contando a história com o Dr. Daniel, fez com que os atletas fiquem totalmente de categoria. Aumentou o seu desenvolvimento, aumentou o seu sua agilidade. Então, esse conjunto de nutricionista, terapeuta, eles se desenvolvessem muito mais. Então, acho que isso aí aqui em academia, no caso do educador físico e do nutricionista, eu acredito que o desenvolvimento vai subir e como você disse, Quando se trabalha junto, o resultado ele é excepcional, né? Então, a união desses dois profissionais é o que faz a eficiência do corpo perfeito, né? A eficiência esportiva, seja em atletas, seja em pessoas normais como nós, né? Em
mini atleta, digamos assim, né? Os frequentadores de academia, enfim. A junção desses dois profissionais, o nutricionista e o educador físico, é de fundamental importância, certo? Não tem o que se discutir nesse casamento, vamos dizer assim, né? Para mim é um casamento perfeito, certo? Eu tenho amigos que eu trabalho sempre com eles, eu tenho parceria com academias aqui em Souza. De vez em quando a gente bola uma ideia de fazer uma avaliação, pegar um grupo de pessoas, seja dentro da academia, seja grupo de idosos, enfim. Estamos sempre trabalhando juntos porque, como eu falei, não dá para ficar sozinho, não dá para trabalhar sozinho. Não adianta você ter uma atividade física se você não tem uma alimentação bacana. E vice-versa, não dá para ter uma alimentação bacana, através de, se você quiser ganhar massa muscular, nesse sentido, não dá para ter alimentação bacana sem você ter uma atividade física que vai fazer essa massa corporal se desenvolver, né? Então é de fundamental importância, isso aí não tem nem o que discutir, né? Tem que se trabalhar junto mesmo. Pronto, nós estamos chegando ao final. Mas estamos chegando ao final mesmo. Aí eu quero que você faça suas considerações finais aí. E de antemão já vou dizendo, e pela a segunda vez, eu lhe agradeço muito. Aí, né? E fica aí com você para fazer. Bom, Plínio, obrigado, eu que agradeço também, estou à disposição sempre que você me disponibilizar essas atividades. Eu queria agradecer a todo mundo que está visualizando, agradecer principalmente pelos os comentários aqui que eu vi também, né? Minha iluminação aqui, infelizmente, falhou um pouquinho também agora, mas a gente vai se aperfeiçoando, tá certo? Então, eu agradeço a você, Plínio, eu estou sempre à sua disposição. Outros temas que se virão, se a gente quiser debater mais alguma coisa aqui, então eu só tenho a agradecer a você, né, e a todo mundo que está aqui participando. Valeu, doutor, mais uma vez obrigado. Vamos ter mais vezes, né? Estou organizando meu canal no YouTube. Quando tiver no canal, nós vamos fazer um grupo assim, eu, você, doutor Daniel, a parte de fisioterapia. Ótimo. Isso aí a gente junto em grupo, um trabalho bem massa. No YouTube é bom porque muito bom, muito bom. Para mim será um prazer. Eu vou aguardar ansioso. Beleza, doutor. Então, até a próxima. Muito obrigado. E, Deus quiser, na próxima estaremos. Tá ok, meu querido. Um abraço. Obrigado a todos aí. Valeu, meu irmão. Valeu. E na próxima semana, a gente vai com o doutor Hiroki Shikai. É um japonês que aqui é um japonês cearense. É muito bom também. Sobre longevidade. E a gente vai estar conversando com ele. Com o pessoal aí. Semana vai ser numa quarta-feira. Ele não pode. Só pode dar tanto a próxima semana, uma outra semana também vai ser com a quarta. Então, essas 2 semanas já está fechada. E tem mais 2 profissionais já certo, só para a gente marcar a data também. Doutor, mais uma vez, obrigadão. Valeu, Plínio. Um abraço. Obrigado também. Obrigado a todos que participaram da nossa live, que estão aí participando, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. E na próxima semana vai ser numa quarta-feira, o mesmo horário, às 19 horas, né? Desta vez com o Dr. Hiroki Shikai, o japonês cearense, né? Vai falar também sobre suplementação e vai falar sobre longevidade.
A suplementação que ele vai falar é para como você tomar alguma coisa para aumentar a sua imunidade. Então, uma beleza para quem, nesse tempo que a gente está passando hoje, ter um profissional, um médico, que venha lhe mostrar como você fazer para aumentar a sua imunidade e você ficar mais tranquilos diante dessa pandemia que a gente está passando. Certo? Então, conto com vocês na próxima quarta-feira, nós, juntamente com o Dr. Hiroki, aqui no nosso Instagram, na quarta-feira, dia 4, às 19h19. Certo? Obrigado a participação de todos. E até a próxima.